Mateus 21, 28 ao 33 diz assim: O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu o pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhe digo a verdade: cobradores de impostos, prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto os cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. O tema da administração é: o importante é o fim. Na nossa vida, como em filmes, novelas, crônicas, poesias, sempre tem divisórias. E qual é essa divisória? O início, o meio e o fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas o importante da nossa vida com Cristo é o fim. Jesus morreu para dar a graça. A graça veio para que o fim seja bom. Como assim? Aqui é uma história de 2 filhos que tiveram inícios e fim diferentes. O início do mais velho, ele disse para o pai: Pai, eu não vou fazer o que você me pede. Mas o fim dele, ele foi e fez. O mais novo: Pai, eu vou fazer o que você quer. Mas no fim, ele não fez. E Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? Os fariseus que estavam na época responderam: o primeiro. Isso mostra no qual que o importante é o fim. Jesus, desde o começo, mostrou que o importante é o fim. A nossa vida, nós vamos ser conhecidos por coisas que fizemos no meio dela. Podemos ser conhecidos pelo que aconteceu no início, mas o importante, o que vai marcar ela, é o fim. Exemplo: Saul. Saul foi um homem que começou bem. Ele teve um início bem. Teve um início bom. Foi o primeiro rei de Israel. Começou ganhando guerras, mas deixou o seu coração ser levado pelo maligno e teve um fim trágico. A sua descendência morreu, ele morreu, perdeu seu reinado, ou seja, tudo foi baseado no fim. Não muito longe disso, Davi. Quem foi Davi? Davi era o menor da sua casa. Davi era alguém que não começou bem. Ele teve um início que não foi muito bem, mas o seu fim foi conhecido até hoje. Quando você lembra de Davi, você lembra de que? O jovem que matou Golias. Foi algo que passou no meio. Mas o fim foi um rei de Israel, foi um homem segundo o coração de Deus. O fim dele foi assim: um homem segundo o coração de Deus. Alguém lembra do começo? Filho de Jessé, o menor da sua casa, era um pastor. Não lembrou do início. O que marcou foi o fim. O que vai marcar a sua vida vai ser o seu fim, não o seu início. O seu início pode ter sido terrível. Pode ter sido sua casa destruída. A sua família pode estar destruída. Você pode ter se metido em facção. Você pode ter se metido na prostituição. Você pode ter vivido uma vida terrível. Mas o importante vai ser o seu fim. Mas isso também vale para pessoas que começaram bem. Assim como Saul. Muitas pessoas vão começar bem, vão para a igreja desde cedo, vão seguir o caminho de Deus, mas no final vão se desviar. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Muitos que começaram bem, no final, no fim, o importante, vão fraquejar.
Mas muitos que começaram mal vão ter um fim com Deus. Muitos começam, mas não terminam a vida com Cristo. Sabe o que é o importante mesmo? É o seu fim. José teve, eu digo, que José teve um início bom. Sabe por quê? Porque José era o filho querido do seu pai. O filho querido do pai, ele tem tudo o que ele quer. Mesmo tendo o ódio dos seus irmãos, ele tinha o amor do seu pai e da sua mãe. Mas e o desenvolvimento da história? O que José passou? Mas sabe o que ficou conhecido? O seu fim. José se tornou um governador. O apóstolo Paulo, o apóstolo das nações, o início dele, perseguidor da igreja, homem que era extremamente religioso. Seu fim, 12. Um apóstolo incrível, que até hoje é conhecido. Pedro começou bem. Imagine, Pedro largou Jesus, caminhou. Mas com Jesus, ele teve um meio difícil. Negou a Jesus 3 vezes. Mas sabe qual foi o seu fim? Lá em Atos 2, sabe quem foi que se levantou no meio? Foi Pedro. Mas não muito longe disso, Judas. Judas teve um início incrível. Judas caminhou com Jesus. Judas viu Jesus fazendo milagres. Mas o seu fim foi morrer sem Jesus. Foi tirar a sua própria vida. Foi negar a Jesus. Olha o fim dele. Conhecemos, fala Judas, já lembra de quem? O traidor. Não lembra de Judas, o 12, que estava caminhando com Jesus. Porque as pessoas vão lembrar do seu fim. As pessoas vão lembrar do seu fim. Ah, mas o meu fim está tão longe. O meu fim está tão longe, eu sou tão jovem, meu fim está tão longe. Tem certeza? Deus é o dono da vida. No dia que ele quiser fazer assim, ó, acabou. Acabou. Simples. O importante mesmo é o fim. Mesmo que se o meio está difícil, se o início está difícil, busque o fim. Porque Jesus morreu, veio, Deus se manifestou em carne, veio, morreu por nós, para que nós tenhamos um fim com ele. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus na crucificação. Olha, foi um ladrão. Foi um ladrão. O início e o meio dele foi um ladrão. E o fim foi um ladrão. Foi terrível. Ficou pior porque ele foi crucificado. Mas no fim, no final, no finalzinho, sabe, naqueles últimos minutos, o seu fim foi incrível. Porque com Deus, o importante não é o seu início, não é o seu meio, mas sim o seu fim. Concentre-se no seu fim. Mas lembre-se, o que você fizer no início, no meio, vai refletir no fim. Muitas, se o importante é o fim, então eu só vou me focar no fim. Não. Aquela frase, viva hoje como se não houvesse um amanhã. Faça para Deus hoje como se não houvesse mesmo um amanhã. E se vier, faça para Deus de novo. Porque a vinda de Jesus vai ser rápida. A Bíblia fala que vai ser como um ladrão que vem na calada da noite. Vai ser no estalar de dedos, vai ser rápido. Então viva hoje como se fosse seu fim. Faça as coisas hoje como se não fosse. Sirva a Deus hoje como se fosse o seu último dia. Porque o importante é o fim, não o início. É muito difícil. Muitas das vezes vai doer muito, vai. Mas o importante não é a dificuldade. É com quem nós vamos passar ela. O importante é o seu fim. Eu estou repetindo isso várias vezes para você entender. O importante é o seu fim. Se você tentou se matar, se você entrou numa facção, se você perdeu a sua família. Há um caso na igreja, Comunidade Sal da Terra para as Nações, que você está convidado para variar, sábado, no colégio João Aguiar, no auditório.
Às 19 horas temos nossa rede de jovens. Domingo nós temos nosso culto de celebração às 18h30, você está convidado. Voltando por exemplo, tem um grande amigo meu, no qual ele viveu a vida dele, pulando de igreja em igreja, entrando em droga, ele não entrou em facção, entrando em droga, fazendo desmanche. Ele falando, conversando com ele, ele dizia assim, eu só não matei ninguém, mas tudo de ruim, imagine, eu já fiz. A família dele estava destruída. Mas eu não estou dizendo que é o fim da vida dele, mas ele está vivendo o meio da vida dele de uma maneira incrível. Ele vai ter 2 filhas agora. Ele teve uma, vai ter outra. Ele é um 12 da primeira geração, tem uma célula. Eu gosto de ir bastante na célula dele. Sabe o que é importante? Para te mostrar que não é o começo, é o fim. Você escolhe o fim que você vai ter. Ah, eu vivi minha vida terrível. Você escolhe o fim da sua casa. Você escolhe o fim da sua vida. Você. Porque Deus lhe dá a oportunidade. Você faz com ela o que você quiser. Porque o importante é o fim.